Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Marcelo Ferrari e eu tenho uma palavra de edificação para cada um dos irmãos. A gente sabe que nós, hoje, atualmente, estamos enfrentando alguns momentos bastante difíceis, né? Não só aqui, mas em todo o mundo, em virtude de um vírus, de uma praga, uma doença e temos enfrentado dificuldades. E isso tem afetado as nossas vidas, a sociedade, os hospitais. Nós temos nos deparado com várias notícias difíceis, notícias ruins, né? A mídia, de alguma forma, também transmite bastante notícias que são pesadas, são fortes, mas nós temos que ter a ideia de que nós estamos com Deus e Deus está nos guardando e nos livrando de todo o mal, né? Essa mensagem aqui é uma mensagem, ela é bem breve, bastante breve, para a edificação dos irmãos, né? Nós sentimos de Deus, estamos aí há um breve período já distante do ponto de pregação, mas não nos esquecemos dos irmãos, né? Nós estamos sempre orando por cada um para que Deus continue abençoando, continue dando vitória, força, graça e coragem para que possamos vencer todas as dificuldades e todas as barreiras, né? A palavra do Senhor, ela nos diz lá no Salmo 46, né? Que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente no dia da angústia, né? Quando se fala em refúgio, Deus, ele é o nosso refrigério. Ele é a nossa porta de escape em momentos em que a tribulação, em que as dificuldades, em que a angústia, ela aperta os nossos corações. Temos a certeza que Deus, ele é uma porta de escape. A Bíblia diz no Salmo 23, né, que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nada nos faltará. Esse nada nos faltará quer dizer que também as dificuldades, os problemas dessa vida também não nos vai faltar, mas também não nos irá faltar refrigério, vitória, graça para que possamos superar todas as dificuldades. Se nós meditarmos no Salmo 23, nós temos uma passagem que diz o seguinte: é Ele que nos leva a pastos verdejantes e que nos guia a águas tranquilas, né? Refrigera minha alma e que guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, né? Então, nós temos que ter a consciência que Deus, ele está sempre guiando os nossos passos e nos levando a lugares, a pastos verdejantes, né? Então, alimento saudável, alimento agraciado em nossas vidas. A Bíblia também, ela nos fala, ainda continuando nesse Salmo 46, pelo que não temeremos, né? Ainda que a terra se mude, no versículo 2 de 46, Salmo 46, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Ou seja, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele fala que existem determinados momentos na vida do cristão em que ele é levado às condições mais difíceis na vida dele, né? Então, ele tem que ter a consciência de que existem situações em ainda que o mundo esteja atravessando um mar muito turbulento, né? Ainda que os governantes não se entendam em algumas posições, né? Ainda que tudo esteja desfavorável à nossa vida, nós temos que ter a consciência de que nós temos Deus como nosso socorro bem presente. E a Bíblia fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Então, Deus, ele habita no meio dos seus. Deus habita naqueles que procuram fazer a sua vontade. Deus está no meio do seu povo. Então, nós temos que ter essa ideia, né, da presença de Deus continuamente em nossas vidas. Quando se fala em rio, né, um rio que corre do trono de Deus, esse rio, quer dizer, é uma água corrente. A água corrente, ela tem a capacidade de limpar, de tirar a sujeira. A água corrente, ela também representa a vida. Se você for analisar, tem uma passagem bíblica no livro de Ezequiel, e que
Ezequiel teve uma visão de Deus e o anjo o conduziu para dentro do templo, né? E havia determinados locais no templo em que as águas que saíam do altar do Senhor, ela dava em cada parte do seu corpo. Chega um momento em que Ezequiel não poderia passar a pé, ele teria que passar a nado, porque as águas estavam num determinado patamar em que ele teria que nadar. E a Bíblia fala que em determinados momentos da visão de Ezequiel, ele via que as águas elas estavam correndo como um grande rio. E essas águas elas estavam passando por lugares onde havia árvores verdejantes e árvores que produziam muitos frutos. Ou seja, o cristão, no cristão que vive uma vida segundo a vontade de Deus e tem as águas do Espírito na vida dele, ele nunca vai passar fome e nunca vai ter problema de saúde, porque a Bíblia fala que essa árvore ela produzia muitos frutos e, por outro lado, também as folhas verdejantes serviam também de remédio para a cura das enfermidades. Existe uma outra passagem que diz, no Salmo 103, no versículo 2, que ele, bendize a minha alma ao Senhor, bendiga tudo o que há no seu nome, né? Por que bendizer ao nome do Senhor? Porque é Ele que nos cura de todas as nossas enfermidades e perdoa todos os nossos pecados. Então Ele perdoa os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Então a gente tem que ter essa ideia de que Deus ele sempre tem um refúgio para as nossas vidas. E para finalizarmos aqui, irmãos, nós temos que entender: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, serei exaltado entre as nações da terra, né? Então tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos aquietar, precisamos orar, precisamos buscar ao Senhor continuamente, entender quais são os propósitos firmes de Deus para as nossas vidas. Então essa é a palavra que eu quero deixar aos irmãos do grupo do Parque Primavera. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos, que possamos nos reestruturar, que possamos orar, ao invés de ouvir tantas notícias, evite de ver tantas notícias ruins, mas coloque o seu foco na palavra de Deus, creia no Senhor, sabendo que Deus é bom e que Ele tem o poder de mudar toda a situação. Que Deus abençoe a cada um e que possamos estar sempre louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A paz. Que Deus abençoe.